Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento. A gente está nesse processo, de preparação do coração para a Páscoa, no período chamado de Quaresma. É essa preparação que culmina na Páscoa, exatamente na morte e na ressurreição do Senhor. E a gente tem olhado especialmente para os evangelhos e algumas conversas de Jesus, alguns ensinos de Jesus, e esse texto tem uma conversa de Jesus com o diabo. A gente não espera que isso aconteça, mas tem essa conversa de Jesus com o próprio Satanás, no capítulo 4 de Mateus. Então vamos olhar para essa conversa e ver o que essa conversa nos diz a respeito, de que pontos ela nos diz respeito. O texto sagrado diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso aqui foi logo depois de Jesus ter sido batizado. Esse é o início do ministério público de Jesus. Jesus começa o seu ministério público com o batismo lá na beira do Rio Jordão. Foi batizado por João Batista, e aí na sequência do batismo ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Parece que de fato essa tentação já estava nos planos pela narrativa de Mateus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos a seu respeito, e com as mãos o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e os seus resplendores, e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar de novo? Pai amado, nós confiamos no Teu Santo Espírito e na precisão da Tua palavra para nos falar nessa manhã, Pai. Amém. Bom, Jesus conversando com o diabo, quem diria, Poderia ser o título dessa pregação, não tinha pensado antes. O papo de Jesus com o diabo. Então, o Senhor é levado a jejuar 40 dias e 40 noites. Essa é uma prática que parece que não está muito mais na moda, a não ser que seja jejum intermitente para emagrecer. Mas de fato o jejum é uma disciplina espiritual muito importante, que foi praticada muitas vezes ao longo da Bíblia pelos discípulos de João Batista, pelo próprio João Batista e nesse momento por Jesus. Mais na frente Jesus vai ser acusado de comilão, de beberrão, porque ele frequentava festas e tal. Mas o ministério dele tem essa marca inicial desse tempo prolongado de jejum no deserto. E essa é uma disciplina espiritual que às vezes a gente perde de vista, Você sabe que são várias as disciplinas espirituais. As mais básicas são a leitura da palavra, a oração e o jejum. São 3 disciplinas espirituais assim, basilares. E aí a gente pode pensar e depois entrar em várias outras, como o próprio culto comunitário, como a adoração,
com louvores e uma série de outras disciplinas que a gente pode ter. Mas o jejum, com certeza, é uma disciplina importante ao longo da história, que tem a ver com o nosso próprio corpo e com a disciplina dele com relação ao Senhor. E aí o diabo vem tentá-lo, e o diabo vem, como quase sempre, vem com uma mentira, ou com um questionamento ao menos, dizendo: se você é mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. É interessante a gente voltar um pouco no versículo 17 do capítulo 3, é o último versículo do capítulo anterior. Quando Jesus é batizado nas águas, o texto diz que vem o Espírito Santo, né, em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele, e uma voz do céu brada: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus recebe essa afirmação não só para si, mas para todos que estavam em volta, porque o texto bíblico diz que essa voz bradou do céu de forma audível para todo mundo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado, que me dá prazer. Essas são traduções possíveis. E o diabo chega para Jesus, perguntando para ele: se você é o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Então percebe que o diabo vem exatamente questionando aquilo que Deus acabou de afirmar. Deus acabou de afirmar: este é o meu filho amado. Agora o diabo vem questionar aquilo que Deus acabou de afirmar. E isso diz para nós várias coisas, né? Quando Jesus conta a parábola do reino de Deus, do evangelho, e ele fala que algumas pessoas são como sementes jogadas no caminho, que cai sobre pedregulhos, que logo vêm os passarinhos e comem, antes que ela brote, antes que ela floresça. E ele diz: tem gente que é assim. Ou seja, Deus acaba de te dar uma palavra. Você sai às vezes do culto, você sai aqui de um domingo, ou você sai de um momento de oração, ou você sai de um pequeno grupo, e você fala: Deus falou comigo hoje. E na sessão seguinte, no dia seguinte, no momento seguinte, o diabo lança a dúvida no seu coração e diz: será que foi Deus mesmo? Será que você é um filho amado mesmo? Não, mas Deus acabou de dizer isso: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas o diabo vem dar essa cutucada, lançar essa semente do mal e da dúvida: será que você é o filho amado de Deus mesmo? Será que Deus não se enganou? Ou você se enganou? Ou não é nada disso? Aquela voz do céu lá não teve nada a ver? E mais, a tentação ela vem principalmente e especialmente na nossa fragilidade. Ora, ele jejuou 40 dias, teve fome. Muito provavelmente o jejum dele teve líquido, porque ele não teve sede, teve fome. Então muito provavelmente foi um jejum onde ele permaneceu à base de líquido nesses 40 dias. E aí o diabo vem, obviamente, tentá-lo a partir da sua fome, a partir do seu ponto fraco, a partir da sua fragilidade. E é assim que são as tentações. O diabo vem a partir da nossa fragilidade, a partir do nosso ponto fraco. É por isso que, muito embora o diabo, na nossa fantasia, né, e na fantasia dos contos, ele parece um ser muito feio, de chifres, rabo e um tridente na mão, mas a real é que o diabo se traduz no nosso dia a dia com muito mais beleza, com uma estética dita bela, ou com um discurso que de repente nos faça sentido,
ou com um oferecimento que nos traga algum prazer, com uma proposta que quer matar a nossa fome. Então, o apóstolo Paulo diz para a gente tomar cuidado, porque o diabo pode se disfarçar de um anjo de luz, inclusive. E ele diz, ainda que um anjo de luz, o diabo se disfarce de um anjo de luz, anunciando um outro evangelho, que ele seja maldito. Então ele diz, o diabo pode se disfarçar de um anjo de luz. Então é importante que a gente reconheça as nossas fragilidades, até para tomar mais cuidado diante delas, até para ficar mais atento diante delas. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É muito possível que o diabo te tente, muito provável até, exatamente na sua fome, exatamente na sua sede, e questionando a sua identidade de filho amado de Deus, porque esse foi o questionamento. Se você é o filho amado de Deus, se você é o filho de Deus, ora, transforme pedras em pães, seja, mostre aí toda a sua mágica, faz a sua mágica. E ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa coisa da palavra como um alimento, essa é uma figura muito importante na Bíblia também, a palavra de Deus como alimento. Em muitos momentos, e muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a palavra de Deus é alimento. Eu gosto muito de um livro do Eugene Peterson sobre a Bíblia, que é Coma Este Livro. A ideia de fato a gente se alimentar, se saciar da palavra de Deus. Mas aí o diabo não deixa ele quieto, O diabo vem com a outra proposta. Então o diabo leva a cidade santa a Jerusalém, coloca ele na parte mais alta do templo, numa tradição diz no pináculo do templo, e diz, se você é o filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, com as suas mãos o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui é uma coisa também bastante interessante, É o diabo citando a Bíblia, é o diabo citando o Salmos 91. E aí, mais um alerta. Uma mente bíblica, disse John Stott, não é uma mente que cita versículos, é uma mente que pensa e age no todo da Escritura. Não é uma mente que cita versículos. O diabo cita versículos. O diabo citou versículos para Jesus. Então, não entra nessa que o fulano está citando um versículo, então é de Deus. Não, o diabo também citou versículo. A gente tem que pensar se todo o discurso e toda a ação, principalmente, se encaixa no todo da Escritura. Faz sentido essa conversa com o todo da Escritura? Faz sentido essa ação que eu estou tomando com o todo da Escritura? A pergunta de um livro antigo, famoso, é: em meus passos, o que faria Jesus? Em meu lugar, como Jesus agiria nesta situação em que eu me encontro? Essa é a pergunta. Não é citar versículo. Porque citar versículo, o diabo cita. Versículo tirado de contexto pode ser a pior coisa que você pode usar na sua vida. Pode ser a pior coisa que você pode usar na sua vida. Então é preciso entender o todo da Escritura. A Escritura, ela é diversa, ela tem muitos livros, ela tem muita história, mas ela tem um fio condutor, que a gente chama de história da salvação, de um Deus que está redimindo a humanidade, de um Deus que está salvando a humanidade, e Jesus é o centro fundamental de toda essa Escritura. Então toda a nossa ação de vida tem que bater com Jesus, e bater com esse todo da Escritura,
não com alguns versículos. Porque se eu usar alguns versículos, eu posso matar alguém, só usando alguns versículos. Se eu usar alguns versículos, eu posso apedrejar alguém até a morte, usando alguns versículos. Usando alguns versículos, eu posso matar meu filho, porque tem versículo que diz que se o filho desrespeita o pai tem autorização para matá-lo. Então, se eu usar alguns versículos, eu posso fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que não faz o menor sentido com o Evangelho. Então, a gente precisa pensar nesse todo da Escritura. E o diabo usou versículo. E usou versículo, mais uma vez, questionando a identidade de Jesus, se você é de fato o Filho de Deus, e provocando Jesus para que ele fosse espetacular. Ele queria que Jesus se mostrasse espetacular, espetaculoso, se jogasse do pináculo do templo, esperando que os anjos o amparassem, né? É uma sede, né? Nossa, às vezes, de ser espetacular, de darmos um grande espetáculo na vida, né? Às vezes no mercado de trabalho, as palestras são para que você seja um profissional espetacular, para que você dê o seu show, e às vezes pode ser só uma tentação do maligno. Por quê? Porque para nós, a nossa identidade não consiste no espetáculo que a gente pode dar. Até porque o espetáculo é uma performance momentânea, não é a vida de fato. O espetáculo é a performance momentânea. Eu amo teatro. Você vai lá e você assiste um espetáculo. É uma performance do momento. Você vai no circo, você vê um espetáculo. É uma performance do momento. Você vai no cinema, você vê um filme bem produzido, é espetacular. Mas é uma performance daquele momento, não é a vida real. E às vezes as pessoas inclusive se chocam, né? Ator de Hollywood agride a mulher. O pessoal, nossa, aquele espetacular. É, porque o espetáculo é o espetáculo, é só a performance. A vida como ela é outra coisa. É outra história. E na religião também é assim, né? Tem pastores que são espetaculares nos seus discursos, na sua fala inflamada, no verbete que usam, na forma como utilizam as redes sociais e mobilizam e tal. É um espetáculo. É o teatro. Quando a gente se aproxima, a gente vai saber, de fato, quem o fulano é. Alguém já disse que quão admiráveis são as pessoas que conhecemos pouco. Quão admiráveis são as pessoas que conhecemos pouco, né? Porque quando a gente conhece pouco, a gente conhece muitas vezes a performance. Especialmente se a pessoa é famosa, então a gente fica com a performance. E quando a gente se aproxima, a decepção é inevitável. Mas não é sempre assim. Há pessoas que são de verdade. Eu sempre gosto de dar esse testemunho a respeito do pastor Irlande. Quem é batista há mais tempo sabe quem é. Um velhinho de 88 anos. E para mim, ter aula com ele foi um espetáculo. Um homem que fala 7 idiomas, um homem que já viajou todos os continentes do mundo, um homem que tem uma vida assim de produção e de ministério e de uma série de coisas. Mas fica a dúvida, será que é isso mesmo? Mas aí quando a gente se aproximou um pouco mais, graças a Deus, essa admiração se tornou ainda maior. Porque eu vi que é aquilo mesmo. Tipo, no chão da vida, no comportamento, em como ele lida com as pessoas, a generosidade com a qual ele lida, com a família, com a esposa. Não, é isso mesmo. Graças a Deus. Algumas pessoas não ficam só no espetáculo, elas são de verdade. Mas outras são só o espetáculo.
Então preste atenção naquilo que é vida real e naquilo que é performance e espetáculo. A performance e espetáculo passa, é passageiro, é para aquele momento. Tem um encantamento? Tem. Se a gente assiste um filme, a gente assiste uma série, a gente vai para um show, a gente vai pelo encantamento. E é gostoso esse encantamento. Mas a gente tem que saber que é espetáculo, que é show, que é evento, que é performance, que é para aquele momento. Que aquilo não é vida real, não é cotidiano. Vida real é outra coisa. Relacionamento de verdade é outra coisa. Aproximação com alguém de verdade é outra coisa. Muito diferente daquele espetáculo que se mostra lá no palco. E Jesus, graças a Deus, não caiu nessa de ser espetacular. Ele não se jogou do pináculo do templo. Ele não se colocou em risco para ser espetacular. Não. Ele diz: não ponha o Senhor teu Deus à prova. Tipo assim, não assuma riscos além do necessário. Tem riscos que são necessários. Tem riscos que são da vida. A gente tem que sair, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que ir, tem que voltar. Às vezes a gente tem carro, às vezes a gente tem que usar transporte público. A gente está numa cidade grande que tem violência. São riscos inevitáveis e a gente vai com eles, porque a gente tem que ir para a vida mesmo. Agora tem riscos, tem coisas que é pôr Deus à prova. Que é assumir riscos que não faz sentido, que não tem a ver com você, que vai te colocar em risco maior e longe de ser um risco necessário e normal. Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer isso? Para tentar a Deus? Para dizer, não, eu fui lá e agora Deus me salvou. Não vai lá, se você não precisa ir. Não se ponha em risco, não ponha o seu casamento em risco. Eu lembro de um casal que eu celebrei o casamento, que eu acompanhei, e ela tinha acabado de perder a mãe, início do casamento, e ele falou: pastor, eu vou trabalhar na Bahia. Eu falei: e sua esposa? Vai ficar em São Paulo? Eu falei: é mesmo? Não, porque tem uma oportunidade lá e tal. Eu falei: o seu casamento não aguenta isso. Não, 2 horas de voo, Salvador, São Paulo, não sei o quê. Eu vou vir a cada 15 dias. Eu falei: o seu casamento não aguenta isso. Vocês estão no começo do casamento. A sua esposa está fragilizada, acabou de perder a mãe, já não tem pai. Fica por aqui, arruma um trabalho por aqui, se ajusta por aqui. Ou vai com ela. Não, eu vou sozinho. Foi. O que aconteceu? O casamento acabou. Mas não é que eu sou profeta, vidente, não. É que estava na cara que ia dar errado. Era só um pouco de sensatez para ver que ia dar errado. Tem atitude que às vezes a gente toma, que se a gente parar 5 minutos para conversar com uma pessoa sensata, ou para a gente olhar no espelho, ou para a gente fazer uma oração, a gente não vai. Porque aquela coisa, sabe que está escrito que vai dar errado? E quer saber? Boa parte das vezes a gente sabe. Boa parte das vezes a gente sabe. A Bíblia diz: não seja como um burro, como um jumento que não tem entendimento. Eu gosto de brincar que não é porque Deus usou uma mula que a gente precisa ser uma, né? Deus nos deu capacidade, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sensatez. Deus nos deu. Tem coisas que são insensatas, tem coisas que não tem nexo, tem coisas que não tem sentido, que uma mínima conversa com alguém que nem é da nossa fé, a pessoa vai dizer: nossa, mas isso aí vai dar errado.
Claro que vai. Tem coisa que a gente sabe que vai. Tem briga que a gente entra que a gente sabe que vai apanhar. Ou que a gente sabe que ganhando a gente ainda vai perder. Porque não tem como ganhar certas coisas. Não tem. Tem coisa que é só tem coisa que é ganha-ganha, que todo mundo ganha. Isso é legal. Mas tem coisa que todo mundo perde. Tem coisa que é perde-perde. Não adianta. É só perder. Eu sempre falo isso sobre divórcio. Quem ganha no divórcio? Não, divórcio é só perde. Os dois perdem. E quando tem filho, o filho perde mais. Não tem ganha. Não tem ganho. É só prejuízo. É só prejuízo. Não tem essa. Acontece? Acontece. Senta e chora. Acontece. Mas não imagine que isso tem ganho. Oh, que legal. Não. É só prejuízo para os dois lados. É assim. Fazer o quê? E depois, diz que o diabo leva ele para um monte mais alto ainda, e mostra todos os reinos do mundo, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Olha só, o diabo dizendo para Jesus: eu te dou tudo. Claro que é mentira, porque ele não pode dar o que não é dele. Mas é uma tentação nessa perspectiva do poder, nessa perspectiva de ter tudo sob nosso comando, ter tudo sob nosso controle. Essa é uma sede nossa, é uma sede humana. A gente quer controlar, a gente quer ter tudo na mão. A gente quer dizer: eu tenho você na palma da minha mão, né? Isso dá uma sensação de poder, né? Por quanto tempo, né, homens exercem esse poder sobre a família, sobre mulheres? Por quanto tempo, né, quantos anos de escravidão fez o nosso país, os brancos exercerem esse poder sobre negros? E o quanto essa lógica econômica vale no nosso tempo, né? Os discursos de todo mundo têm seu preço. Quem tem a grana tem o poder. Quem detém os meios de produção tem o poder. Enquanto isso é tentador para homens e para mulheres, esse controle, essa força, esse poder, essa dominação sobre tudo e sobre todos, quanto isso nos é tentador, e o quanto a gente precisa estar atentos que a proposta divina não é que a gente tenha poder para subjugar. A proposta divina é que nós exerçamos a liderança para servir. Às vezes é a mesma posição, mas é uma ação muito diferente. Entre ter poder para dominar e subjugar, e exercer liderança para servir. É diferente, né? Mas às vezes é a mesma coisa. Você pode ter um presidente de uma instituição que exerce o seu poder para dominar, para subjugar e para deixar todos debaixo dos seus pés. Aquele que diz: você sabe com quem você está falando? Ou você pode ter a mesma posição, ser igualmente presidente, mas estar numa liderança para servir. A postura é diferente, o modo é diferente, a relação que se dá a partir disso é diferente. Isso eu estou falando de mercado de trabalho, isso eu estou falando de família, isso eu estou falando de igreja, em qualquer lugar. E essa tentação de poder, ela é muito forte. Ela é muito forte. Esses dias teve uma discussão de pais na escola que o Estevão estuda. Agora, o Estevão agora está numa escola de gente meio rica, assim, né? Não é nosso caso, ele é bolsista.
E aí é meio caótico lá, né? São quase 3 mil alunos, então o fluxo de carros lá na saída e na entrada é meio caótico. Aí um pai lá cortou o outro, entrou, e aí rolou uma discussão, e o pai falou assim, eu tenho direito porque eu pago 2 mensalidades, porque o filho dele estuda integral, né? Integral é como se fosse 2 mensalidades, né? É o dobro do meio período. E lá tem os adesivos mesmo, quem é pai de tal, de meio período, de integral, mas os adesivos são para que os seguranças lá e tal identifiquem os carros que são de pais da escola, para fazer o fluxo lá de entrada, de saída e tal, por dentro da escola. Mas o cara meteu essa, falou assim, não, eu tenho mais direito que eu pago 2 mensalidades, meu filho é do after school. O after school é a parte do integral. Você falou, olha o tamanho dessa imbecilidade, que vem com um certo exercício de poder, de que eu posso pagar mais, ou eu pago mais, então eu tenho mais direito, né? A Cris já escutou isso como professora, né, de adolescente, dizer, meus pais pagam o seu salário, né? É muito louco isso, mas esse é o nosso mundo, esse exercício de poder arrogante, que quer atropelar as pessoas. Esse é o nosso mundo. E não venha me dizer que você não dá uma vontadezinha de exercer poder, que dá. Eu de bicicleta ando na boa, mas se me der uma caminhonete na mão, eu já me cresço, já fico maior. De bicicleta eu estou mais frágil, né? Então não dá para folgar muito. É assim. As pessoas compram arma para andar armadas, para se sentirem mais poderosas. Às vezes vem com esse discurso de proteção da família, vou proteger minha família, mas a grande maioria das vezes a gente sabe que é para ele ser mais macho que os outros. Para ele ser mais macho que os outros, aí ele tem que usar uma arma na cintura, aí ele fica machão. Acho que até eu ficaria machão, viu? Eu gosto da música do Bezerra da Silva, que fala que você com um revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele até muda de voz, é uma coisa assim. Você com um revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando e até muda de voz. Essa é a música do Bezerra da Silva. Interessante. Porque é isso, né? Tem gente que fica muito machão, assim, em algumas circunstâncias. Mas tudo isso é esse tom maligno e esse exercício maligno de poder. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com Deus. Isso vem direto do diabo. Então, se a pessoa vem exercer esses tipos de poderes sobre você, pode expulsar em nome de Jesus, que é demônio puro. É demônio. Isso não tem nada a ver com Deus, não. Está longe. Isso é demônio puro. Esse exercício de poder, assim, de cima para baixo. E Jesus responde: está escrito, Satanás, adore o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. E isso é muito próprio, muito belo do Evangelho. O Evangelho mostra para a gente que a gente não está acima de ninguém, mas também não tem ninguém acima de nós. O Evangelho mostra que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e que se tem alguém para quem nós devemos nos ajoelhar e prestar culto, é a Deus, e não a outros homens, não a outras pessoas, não a outras instituições, sejam elas quais forem, somente a Deus. Quantas vezes, né, o símbolo máximo disso talvez tenha sido Daniel, lá na Babilônia, quando ele se recusa a prestar culto ao imperador babilônico. Quantos cristãos morreram porque se recusaram a prestar culto ao imperador de Roma? Quantos cristãos morreram acusados de ateísmo?
Uma coisa louca. Acusados de ateísmo. E numa época que ateísmo era crime. Porque eles não prestavam culto àqueles deuses ali. Eles não se prostravam. Agora, por que que nós não vamos honrar essa tradição de fé, de não prestar culto a nada nem ninguém, e ficar prestando culto a esse ou aquele? Prestando culto para o político, prestando culto para o partido, prestando culto para a ideologia tal, prestando culto para a empresa tal, prestando culto para a pessoa tal. Não, a gente não presta culto para ninguém, senão para um único Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. É só para Ele que a gente presta culto. É só diante dele que a gente se prostra. É só diante da cruz que a gente se põe de joelhos. E estando nós de joelhos, nós como humanidade, somos todos igualmente a imagem e semelhança de Deus, igualmente pecadores. Não somos maiores do que ninguém, mas também não somos menores. Não prestamos culto a Senhor nenhum, a Senhora nenhuma, que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Isso tem que ficar muito, muito claro na nossa vida. E aí o desfecho do texto é que o diabo o deixa e os anjos vêm e o servem. E esse é o legal da gente conseguir resistir às tentações. É que depois que a gente resiste, os anjos nos servem. Os anjos são espíritos ministradores que são direcionados por Deus para nos abençoar. É assim que Hebreus fala. Os anjos são espíritos ministradores para nos servir, não amando o nosso, mas amando de Deus. Mas para a gente ter os anjos nos servindo, a gente precisa resistir às tentações. A gente precisa atravessar as tentações. A gente precisa seguir firme diante delas, que por vezes não é fácil. Porque a gente está com fome. E a gente quer o pão, mas que não é o pão nosso. Não é o pão que Deus está nos dando, é o pão que o diabo está oferecendo. A gente está com sede. E a gente não espera a água que Jesus quer nos dar. A gente pode pegar a água que o diabo está dando. Mas se a gente vencer, recusar aquilo que é tentação, os anjos vão nos servir. Eu aprendi com um dos meus mestres que cada passo da nossa vida, cada proposta que nos vem, cada porta que se abre, a gente sempre precisa discernir. Isso é uma oportunidade ou é uma tentação? Não vem de Deus. Então, a nossa oração tem que ser, por vezes, por discernimento. Para entender se isso é uma tentação ou é de fato uma oportunidade divina. Se